E aí, pessoal, aqui quem está falando é o professor Matheus e a gente está aqui para mais um vídeo resolvendo problemas da nossa lista de exercícios. Se você ainda não sabe onde está essa lista de exercícios, eu deixei um linkzinho na descrição para vocês baixarem. Aproveita que você está descendo, se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos que a gente lançar aqui, tá? Então aqui a gente está com um problema número 4, que diz o seguinte: para a gente considerar uma massa M, né, uma partícula de massa M presa a uma extremidade de uma barra homogênea de massa 2M. E o comprimento dessa barra é L. E aí aqui está a figura dessa situação. Calcule o momento de inércia desse sistema para o eixo S, localizado a uma distância L sobre 3 da outra extremidade. Então a situação é exatamente essa. É um problema de momento de inércia. Momento de inércia desse sistema, que é barra mais partícula, em relação ao eixo S. Como a gente faz isso? Bom, o momento de inércia, quando a gente tem um sistema composto por vários corpos, o momento de inércia é a soma dos momentos de inércia em relação àquele eixo. Tá? Então eu vou falar o eixo em relação ao eixo S, o momento de inércia em relação ao eixo S da partícula, mais o momento de inércia em relação ao eixo S da barra. Tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Bom, o da partícula é bem tranquilo, né? A partícula é sempre pegar a massa da partícula e multiplicar pela distância ao quadrado dela, tá? Então, aqui a gente tem essa distância da partícula até o eixo S, essa distância aqui. Se aqui é L sobre 3, essa distância aqui é 2L sobre 3. Tá bom? Então, a gente tem massa da partícula, distância ao quadrado, mais o momento de inércia da barra. Aqui que mora a dificuldade do problema. Por quê? Porque o momento de inércia da barra, se eu pegar uma tabela, ou então mesmo fazer a conta, geralmente o que a gente obtém é em relação ao centro de massa da barra, que é exatamente o centro da barra, né? Vou botar em outra cor. Esse aqui é o eixo que passa pelo centro da barra, tá? Pelo centro de massa da barra. E aí eu sei que essa distância daqui até aqui, dessa extremidade até aqui, ela é L sobre 2. Tranquilo? E essa outra extremidade aqui também é L sobre 2. Por que eu faço isso? Porque aqui a gente vai ter que usar o teorema dos eixos paralelos para calcular esse carinha daqui. Certo? E aí, para usar o teorema dos eixos paralelos, a gente tem que saber a distância entre as barras, entre os eixos, desculpa. O eixo que a gente vai usar vai ser o centro de massa e o eixo S. Por que o eixo do centro de massa? Porque o eixo da barra em relação a S, o momento de inércia da barra em relação ao S, ele é igual ao quê? O momento de inércia em relação ao centro de massa, o momento de inércia de uma barra em relação ao centro de massa, esse que a gente conhece, mais a massa da barra, que no caso aqui é 2m, então 2m, vezes a distância, que eu vou chamar de d, distância d ao quadrado. Esse é o teorema dos eixos paralelos, essa distância aqui, distância entre os eixos que são paralelos. Tá bom? Esse carinha daqui, a gente conhece, ele é tabelado. Ele é a massa da barra, 2m, vezes o comprimento da barra ao quadrado, então o comprimento é L, então L ao quadrado, sobre 12. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos deixar do jeito que está aqui. Quem é esse D aqui? Bom, o D eu não sei, só olhando a figura eu não sei. Mas eu sei que se eu pegar D e somar com L sobre 3, né? Se eu pegar D mais L sobre 3, o que eu tenho? Esse comprimento todo aqui, ó, D mais L sobre 3 é a mesma distância daqui até aqui. Que distância é essa? Metade da barra. Então isso aqui é L sobre 2. Então o D daqui, a gente tira que o D é igual a L sobre 2 menos L sobre 3. Isso aqui dá L sobre 6. Tá? Então a distância entre os eixos é L sobre 6. Essa eu acho que era a maior dificuldade aqui do problema. Era você ter essa noção de que em relação ao centro de massa eu sei calcular, mas em relação ao eixo eu vou ter que usar o teorema dos eixos paralelos. Tá? Então, só para a gente calcular esse I da barra aqui, ele é o I da barra em relação ao centro de massa, que é massa da barra, 2m,
comprimento da barra ao quadrado, L ao quadrado, dividido por 12. Tá? Mais esse termo aqui, 2m d ao quadrado. D é o quê? L ao quadrado sobre 36. Tá bom? Então isso aqui é a mesma coisa que fazendo MMC aqui. Isso aqui dá 6ml ao quadrado, 6ml ao quadrado, multipliquei por 3 em cima e embaixo, né? Mais 2ml ao quadrado, todo mundo dividido por 36. Isso aqui dá 8ml ao quadrado sobre 36. A gente pode simplificar um pouco aqui, né? Por 4, isso aqui dá 2, isso aqui dá 9. Então, o momento de inércia da barra só em relação ao eixo S, ele é dado por 2ml ao quadrado sobre 9. Maravilha. O que eu tenho agora é só jogar esse cara aqui dentro. Lembrando que esse termo aqui é o da partícula e a distância da partícula até o eixo é 2L sobre 3. Então, vamos lá. Pegando a nossa expressão aqui, o que eu tenho? O momento de inércia total vai ser o momento de inércia da partícula, que é massa da partícula, distância, que é 2L sobre 3 ao quadrado, mais o momento de inércia da barra que a gente acabou de calcular aqui, 2ml ao quadrado sobre 9. Isso aqui dá momento de inércia, né, total. Ele é m, aqui o termo ao quadrado, então é 4ml ao quadrado sobre 9 mais 2ml ao quadrado sobre 9. Isso aqui dá 6ml ao quadrado sobre 9. E aí a gente pode simplificar aqui por 3. Nosso momento de inércia do sistema, ele é dado por 2ml ao quadrado sobre 3. E aí? Gostaram desse problema? Se tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários e não esqueçam de se inscrever aí no canal para vocês ficarem a par dos próximos vídeos que eu lançar, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!